paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs, mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui no EBD na NET para trazer a exposição de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesse trimestre, estamos trabalhando a temática escatológica, falando das últimas coisas. Hoje estamos com a lição de número 10, Milênio, um tempo glorioso para a Terra. O tema é maravilhoso de fato, o tema é tremendo até para pronunciá-lo, Ele soa como se estivéssemos degustando o mais saboroso prato, E mais uma vez estamos aqui com nossos irmãos e amigos Sóstenes e Leandro para trazer algum recurso extra, para que você, professor, possa utilizar na sua sala de aula dominical. Rogo vossas orações, também não cessem de participar desse trabalho, orando, compartilhando o vídeo, fazendo comentários e sugestões, curtindo também é muito importante para a manutenção dessa obra vitoriosa, em nome de Jesus. Está aqui Sóstenes, já conhecido, também Leandro, e comentamos a lição de número 9, Saímos então de um momento turbulento, Faz tempo, hein? De um momento turbulento, de grande conflito, de julgamento, deixamos a porta aberta e agora nos aguarda o paraíso. Faz tempo, mas eu me lembro como se fosse hoje que nós terminamos. Nós terminamos? Então, de tão maravilhoso que foi, Está, A temática a gente sabe que ela não agrada a muitos, mas agora estamos no milênio, Vamos aí rememorizar um pouco daquele ambiente desfrutado pelo primeiro casal. E eu gostaria de começar perguntando ao nosso irmão e amigo Leandro, justamente esse momento de transição para o milênio. Como é que o professor pode fazer essa transição para o milênio, Leandro? Muito bem, querido Marcelo, irmão Sóstenes, eu acredito que dentro de uma leitura bíblica, literal, honesta, nós podemos fazer a transição dos assuntos que tratamos na lição de número 9 para a lição de número 10 de uma forma natural. A leitura de Apocalipse 19 e 20 é uma leitura que, além de ser uma leitura muito prática, muito clara, é uma leitura cuja cronologia ela segue de forma natural. Quando você vai até a Bíblia, você vai ter que fazer necessariamente opções. Você vai ler a Bíblia partindo de pressupostos da sua teologia sistemática, ou você vai ler a Bíblia procurando seguir de fato aquilo que ela diz claramente. Então, seguindo claramente o texto bíblico, nós temos em Apocalipse capítulo 19 a guerra, a batalha, ou chamada campanha do Armagedon, no final da campanha do Armagedon, o aparecimento de Cristo, a vitória de Cristo sobre os exércitos inimigos. Nós temos logo em seguida o julgamento das nações para a entrada necessariamente no milênio. Então é uma entrada, é um salto temático muito natural. Sobre a questão que o senhor colocou, em relação à questão da restauração da terra, que é o que está presente no primeiro ponto. Nesse processo aí, eu posso chamá-lo até de um processo seletivo, onde será observado com muito rigor pelo justo juiz algumas características, daqueles que vão adentrar o milênio e daqueles que não vão adentrar o milênio. Justo. É um debate que, de fato, é amplo. Aqueles que vão participar do milênio, que necessariamente, para respondermos essa questão, vamos ter que voltar à temática do Tribunal das Nações, o julgamento das nações, para então definirmos quem entrará no milênio. Mas eu acho que isso daí a gente vai tratar mais adiante. Em relação à própria realidade ou necessidade bíblica de acreditarmos ou aceitarmos um milênio literal sobre a Terra durante ou após o período catastrófico da Grande Tribulação, nós devemos então partir pelo menos de alguns entendimentos bíblicos. O primeiro é que Deus ele tem um propósito soberano sobre a história. Eu acho que tratar do milênio sem vislumbrar
esta meta-histórica ou essa filosofia da história teológica, eu acho que seria muito danoso para as conclusões da nossa pesquisa bíblica. Então, primeiro, Deus ele tem um propósito para chegar no desenvolvimento da história. Então, qual é o grande propósito de Deus? Biblicamente falando, nós acreditamos que Deus ele não é apenas um espectador da história. Ele não apenas está olhando para a história como que de mãos atadas, mas ele dirige a história como soberano sobre a história e dirige a história para um final. O final é a glorificação do seu nome. A glorificação do nome de Deus se dá também com a salvação dos pecadores, mas não apenas. Se dá também com o cumprimento das suas promessas e seus pactos incondicionais. Para que o projeto original de Deus possa ter lugar aqui na Terra, é necessário então que tudo concorra segundo a vontade de Deus. Então Deus é soberano, apesar de que, mesmo sendo soberano, nós admitimos também que a soberania de Deus é tal que admita no desenvolvimento da história a existência de seres humanos livres que o aceitem e o rejeitem. Mas no final, o saldo sempre é positivo. Tudo vai concorrer para a glória de Deus. O milênio será uma glória parcial, porque ela vai preceder o reino eterno, mas vai ser aquilo que mais se aproximará da eternidade e aquilo que mais se aproximará com o projeto original de Deus, assim como vemos em Gênesis, antes do capítulo 13, que é a entrada do pecado e a desconfiguração do projeto de Deus. Acho que isso é a entrada. Muito importante, né? Até para entendermos do porquê do milênio, né? Por que é necessário esse momento na história, né, da civilização Sóstenes, e o que vem a ser propriamente o milênio? O porquê do milênio é uma grande pergunta, viu? E eu não sei se responder o porquê do milênio. Será que realmente há necessidade? Será que há necessidade de se apagar todo o histórico passado? Bem, o que nós compreendemos, inclusive biblicamente, é que Deus reserva um período para agir, atuar como o governante universal, o governante mundial. Por que 1000 anos? Talvez seja a pergunta. Bem, eu não sei. Por que 1000 anos? Será que só com 1000 anos é que se tem a capacidade de fazer o que se pretende fazer? O certo é que são 1000 anos. Ao pé da letra, milênio já isso significa. Mas há muitos estudiosos, muitos intérpretes da palavra de Deus, eruditos, né, chamados, que dizem que o milênio ele é alegórico. Muito bem. Eu queria e fazer uma pergunta. Vai durar menos tempo do que esses 1000 anos literais e que inclusive dão origem à própria palavra. Muito bem, já fazendo a pergunta, porque se passar a gente vai passar direto. Então, mesmo sem saber, talvez é uma pergunta que alguém que está assistindo possa ter, mesmo sem saber o porquê de 1000 anos, ou apesar de não saber o porquê dos 1000 anos, isso justifica, por exemplo, negar a literalidade desses 1000 anos, simplesmente pela ignorância do porquê de 1000 anos? Não. Agora, veja, eu digo assim, não sabemos, mas temos conhecimento, inclusive de livros apócrifos, que nós não vamos fazer uso deles aqui porque desconhecemos a intenção de escrita, desconhecemos toda a veracidade de contexto, mas que vem dividindo a história por períodos de 1000 anos. E há até no meio evangélico alguns que sustentam que, ao completarem-se 6000 anos de história, ou ao menos a datação de existência do homem, ou aquele calendário judaico que hoje é conhecido, com uma margem de erro para mais ou para menos, ao completar 6000 anos, então necessariamente vai se começar um 7º milênio, que por ser 7º Deus tomou para si e vai ser o governo dele. Olha, nós estamos tendo uma interpretação, uma análise sincera, uma análise assim rigorosa, embora seja exposta assim de uma forma bem dinâmica tal, mas é rigorosa. Não dá para arriscar, para aventurar.
quando nós falamos em livros apócrifos, são o terceiro e quarto livros de Enoque, que nós nem sabemos a intenção em si de se mencionar essas coisas, né? Mas o certo é que historicamente não foi reconhecido como nos padrões espirituais e eclesiológicos para ser tomado como uma verdade plena. Mas não faz com que nós também desacreditemos da literalidade do Espírito Sagrado. São 1000 anos, né? 1000 anos de governo pleno de Jesus Cristo. Não há alegoria na interpretação do período e também não há alegoria no poder de influência de Jesus. Ele vai estar sim governando a partir da capital, que é o centro do mundo, é Jerusalém. A igreja terá um papel super importante, no caso a igreja, eu digo, os redimidos do período anterior, que no caso é o nosso período. Sim. No futuro a igreja terá um papel relevante de governo, de assessoramento, digamos assim, do Senhor Jesus, não que ele necessite por estar limitado novamente. Não que ele necessite por não ser onipresente ou onipotente, não, mas que é aquela capacidade que Deus tem de interagir, de fazer com que todos sejam envolvidos e participem. Então a igreja vai participar julgando, a igreja vai participar administrando. Os redimidos durante o milênio, em corpo glorificado, vão participar atraindo as nações e as pessoas para Deus, para Jesus, que está lá governando soberano. Uma característica interessante desse período de milênio é que os homens que estiverem vivos no período em que nós até vimos de descida de Jesus em glória, da sua vitória sobre o anticristo, sobre as nações inimigas de Israel, durante aquele livramento que ele dá à nação de Israel, bem, aqueles que estiverem vivos, eles permanecerão como homens comuns. Não vão ter a natureza modificada. Eles vão permanecer no corpo físico, com a compreensão só um pouco mais expandida, né? Porque antes eles estavam cegos quanto a determinadas realidades e agora eles têm os olhos desvendados, isso em todos os sentidos, até porque eles vão presenciar, vão ver realmente uma parte, uma porção da glória de Deus, né? Vão vivenciar todo o efeito do poder de Deus e da vontade de Deus sobre a terra. Inclusive, por serem homens ainda, eles vão ter a capacidade de escolher se querem ou não aceitar o poderio de Cristo na sua vida e no seu país, no seu território. Inicialmente, todos vão aceitar. Isso não faz deles, aí é uma questão que eu gostaria de retomar da lição anterior, isso não faz deles salvos para a eternidade. Mas nós podemos falar de que quando Deus julga as nações, ele salva alguns, mas salva de um juízo já pontual, imediato. Ele salva, inclusive, e dá livramento, é nesse sentido que eu falo, de destruição advinda da fúria do anticristo, de Satanás, né? Então, esses que estão vivos, eles estão salvos nesse sentido. Eles terão a oportunidade de viver durante 1000 anos e dar a demonstração, se querem ou não, a salvação eterna, a salvação espiritual, que só vem através da fé e da aceitação de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como Redentor da própria vida. Bem, são as características assim, iniciais que nós podemos pontuar sobre milênio e sobre as pessoas que participarão. E sobre, inclusive, assim, a característica genuína que é 1000 anos. Nada mais, nada menos. Ok. Leandro, existe alguma relação entre o milênio e o Éden? Ah, sim, muito bem. Então, existe uma ligação que eu diria uma ligação redentiva. Acho que o milênio, ele é uma forma de Deus, além de Deus cumprir com as promessas incondicionais que ele fez, tanto a Abraão
no que diz respeito à extensão da terra, como a Davi no que diz respeito ao reinado, né? Ao trono de Davi, que seria um reino eterno, mas restaurar de fato a sua criação da degradação do pecado. Acho que existe uma ligação muito clara entre a restauração da terra no milênio e o projeto original de Deus no Éden. Pensemos que Deus não criou o homem com o propósito de que o homem pecasse. Não existe vertentes teológicas dignas de bastante controvérsia, né, que admitem ou defendem a ideia ou a tese de que Deus criou o homem e o determinou a queda. Ou seja, que Deus levou o homem até a queda de forma diretiva, de forma absoluta. E é um Deus mau, né? É um Deus que é o causador do pecado, né? Como alguns autores, que não é o debate aqui, mas eu diria que Deus não criou o homem para o pecado. O homem, pelo exercício do seu livre-arbítrio, ele decidiu ou optou por rejeitar o sumo bem. Ele rejeitou o sumo bem, que era Deus e a comunhão com Deus. Era uma comunhão redentiva com Deus. Então o homem, quando rejeita aquela comunhão redentiva com Deus e dá vazão à tentação ou aos apelos da tentação, ele entra por um caminho de desobediência e de desvio. É a ideia de pecado. Então o pecado é esse desvio do alvo. E o pecado, ele trouxe danos ao ser humano, tanto intelectuais, sobretudo, primeiro, pela ordem, danos espirituais, danos intelectuais. A própria racionalidade do homem foi afetada pelo pecado. Danos morais e também, digamos, danos naturais. O mundo era um mundo antes do pecado e foi um mundo depois do pecado. Então houve de fato uma quebra de comunhão do homem com Deus, e eu diria da criatura em si com o Criador. Mas Deus, que a Bíblia diz que o prazer dele é que o homem seja salvo, ou seja, ele não tem prazer na morte do ímpio, como a visão que há pouco eu acabei de me referir. A consequência lógica necessária levaria a admitir que Deus, por acaso, teria prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus providencia uma série de planos ou de atos redentivos que se desenrolam com o decorrer da história. Então, voltando à questão da meta-história, nós acreditamos que Deus, somos dispensacionalistas, claro, mas não somos dispensacionalistas por uma exigência simplesmente sistêmica ou teológica, mas porque acreditamos que é uma interpretação mais fiel à Escritura. Que Deus, desde o Gênesis até ao milênio, Deus tratou com a humanidade de formas diferentes. É claro que a gente não tem aqui tempo suficiente para a progressividade da revelação. Muito bem, a progressividade da revelação e mais. A salvação foi fornecida a cada uma das pessoas que viveu durante esses períodos que nós chamamos de dispensação. Bem, alguém poderia dizer que a palavra dispensação não é bíblica? É bíblica. Está em Efésios capítulo 3, e que alguns traduzem como economia, ou seja, como uma forma como Deus gere ou vai governar a humanidade em um determinado tempo específico. Nós não podemos dizer, por exemplo, que o homem na época de Noé tinha o mesmo conhecimento que teve, por exemplo, a igreja depois de Pentecostes. É um conhecimento diferente. Logo, o conhecimento é diferente. Por que é diferente? Porque Deus ele se revelou de forma progressiva. Então, a salvação ela é presente em todas as dispensações, e a condicionalidade da salvação é a resposta a essa revelação específica de Deus para cada dispensação. Quando nós olhamos as dispensações, é claro que existem muito debate aí. Existem, por exemplo, dispensacionalistas que acreditam em 5 dispensações. Existem dispensacionalistas que acreditam em 7 dispensações. Existem aqueles que acreditam até em 8. Inclui a grande tribulação como sendo uma dispensação. Isso aí a gente rejeita. Até os aliancistas acreditam em dispensações, pelo menos a do pacto de obras e a dispensação da graça. Mas o problema não é se há ou não. Para se opor, né? Justamente. Mas a questão não é se há dispensação. A questão é que se você olha para essa meta-história do início ao fim, você vê que no início Deus tem um plano, esse plano de Deus se desenrola, e Deus trata com o homem de várias formas diferentes, fornece um conhecimento específico para o povo em um determinado tempo diferente, mas o final volta-se ao plano original de Deus lá do Éden, que é a comunhão da criatura com o Criador. Eu não diria que, por exemplo, o milênio
seja esse ápice. Eu diria que ela precede o ápice, porque o ápice de fato é o reino, de fato, os novos céus e nova terra. Mas no que diz respeito ao cumprimento das profecias para o contexto do mundo, de fato, eu acredito que o milênio ele cumpre de forma literal profecias que a Bíblia fala claramente. Por exemplo, a lição cita aqui Zacarias 14:9, quando diz que a terra será governada por Jesus. Diz: e o Senhor será o rei sobre toda a terra. Toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Aqui entra também, e necessariamente, o debate sobre a natureza do reino de Deus. Bem, existem alguns que, como já foi falado pelo nobre Sóstenes, não acreditam na literalidade do milênio no sentido de um período de 1000 anos. Mas eu acredito que não existe nenhuma vertente teológica que nega o milênio. Até mesmo aqueles que são chamados amilenistas, né, que não gostam de ser chamados amilenistas, porque eles dizem, não, nós não somos amilenistas, porque nós acreditamos no milênio. Mas eles são chamados amilenistas, até mesmo pelos pré-milenistas, porque eles não acreditam na literalidade dos 1000 anos. Mas, de fato, eles acreditam que haverá um milênio. Só que o milênio dos amilenistas é um milênio espiritual. Eles interpretam que o reino de Deus é um reino espiritual. Então, as profecias veterotestamentárias que falam de um reino literal, em que o Senhor será o rei de toda a terra, que reinará desde Jerusalém sobre os filhos de Israel e sobre as nações, eles interpretam isso de forma alegórica, ou até mesmo aplicam à igreja o cumprimento dessas profecias. Então, alguns já começou e já está... Não, justamente, o milênio para os amilenistas, para ficar claro, é desde o ato redentivo da morte e ressurreição de Cristo, sobretudo com ênfase no dia de Pentecostes, até o advento de Cristo. Eles acreditam, por acaso, a gente vai debater isso mais adiante, que a vinda de Cristo se dará depois do milênio. Eu acho que a leitura literal de Apocalipse também mostrará uma vinda antes do milênio. Uns que são intérpretes mais políticos. Então o milênio é um período de total influência e poder da igreja sobre a terra. Seria Cristo governando através da igreja ou do poder político que a igreja tem. E não só o poder político de igreja, eu digo como instituição, inclusive. Instituição que interfere na economia, instituição que interfere muito diretamente na política, através de seus líderes, de seus expoentes. Isso tem sido, inclusive aqui no Brasil, isso tem sido propagado assim na surdina, mas isso tem sido vivenciado. Eu não vou dizer, aqui nós não estamos no ambiente propício para falar dos nomes, dos líderes, das denominações. Mas é algo assim universal, quase que se torna, né? Vai se tornando... Uma hora ou outra todo mundo vai tomar conhecimento mais. Exato, vai tomando conhecimento, mas o certo é que o milênio de que nós tratamos não é o poder de influência da igreja, mas é o governo direto de Cristo. E é o único momento na história da humanidade que realmente vai se dar a teocracia, né? Não é um termo muito adequado, mas é o governo diretamente de Deus e sem representatividade, porque as teocracias desde o mundo antigo elas eram ou existiam e eram exercidas através de um sacerdócio, através de um rei Deus, através de um rei que não era Deus, mas que tinha recebido o poder absoluto diretamente de Deus, e isso ele desfrutava genealogicamente, hereditariamente, ele vinha desfrutando desse poder recebido. Não é nesse sentido, mas é o próprio Deus diretamente atuando e governando. Perfeitamente. Bom, dentre muitas características, né, que o milênio traz consigo, né, o governo universal de Cristo, né, o centro da adoração também volta a ser Jerusalém. A gente tem todo um conjunto de medidas que foram tomadas para que o homem vivenciasse um clima perfeito, né, onde ele tivesse a oportunidade de
desfrutar dessa comunhão com Deus, que foi algo concebido no Éden, né? E que agora é resgatado. Ou seja, a relação do homem com o homem, a relação do homem com Deus, a relação do homem com a natureza, e como essa relação ela se dá, né? Porque existe um fator interessante, depois você fala, a questão da prisão, né, do nosso inimigo. Ele está preso, ou seja, o arqui-inimigo do homem, né, ele vai estar preso, não podendo mais influenciar, apesar de essa natureza que o homem vai estar ali desfrutando, ela não é aquela natureza de perfeição, né, onde ele não vai poder fazer totalmente o mal, mas no finalzinho do milênio vamos perceber que essa natureza vai necessitar mais uma vez e de forma urgente da intervenção. O que eu gostaria de Deus. pontuar, é o seguinte: o Éden sobre o qual nós estamos falando é aquele ambiente terreno. Sim. Nós não estamos falando ainda do ideal celestial, nós estamos falando ainda daquele ambiente. Não, o ideal é aquele imutável, né? O corpo glorioso, só o corpo glorioso vai poder desfrutar do homem, não vai poder mais errar. Agora ainda existe pontuando isso, possibilidade, aí né? nós podemos ressaltar... Como foi o Éden primeiro, né? Sim. O homem podia errar. Pontuando isso, nós podemos ressaltar uma atuação de misericórdia de Deus. Sempre. E aqui, com todos, absolutamente. Por quê? Ele vai dar o gostinho de como poderia ter sido no Éden. Agora, o Éden tendo sido expandido sobre toda a face da terra. Porque nós vemos em Gênesis e compreendemos que ele tinha um início e um fim. Ele como seria, né? Seria, né? Digamos, ele tinha como que umas cercas. Olha, cuidado, eu estou dizendo que ele é limitado. Ele estava ali, só naquele ponto. Mas caberia ao homem expandi-lo, levar para toda a face da terra. E ele não fez. O pecado atrapalhou. Mas agora Jesus ele vai mostrar como poderia ter sido na relação interpessoal, na sociedade, na relação homem-natureza, na própria relação da natureza em si. Porque os profetas garantem que haverá uma mudança drástica na própria natureza. Então, os animais eles voltarão a ser herbívoros. Não haverá aquele instinto assassino nos animais. Selvagem. Né? Embora eles continuem sendo da selva, mas não serão assassinos. Ao próprio convívio do homem com os animais, mesmo com aqueles mais bravos, mais perigosos hoje, o que são considerados perigosos, vai ser de paz. Né? Então, a natureza ela vai ser modificada. A poluição, por exemplo, não vai haver poluição, porque o principal agente poluidor é o homem. O principal, se não for o único. Né? Certamente, um ganancioso, né? O homem, a questão da exploração dos recursos naturais para se extrair o mantimento. Jesus vai nos ensinar, vai nos demonstrar como fazer isso sem levar a terra, sem levar a criação à exaustão. Né? Vai haver uma igualdade, uma equidade, a aplicação plena da justiça. Um ponto. Muito bem. Agora sim, sobretudo aqui na América Latina, quando você fazendo essa série de pontuações em relação ao milênio... Está falando da doutrina da libertação? Não, quando a gente ouve, né, a gente escuta falar do milênio, é claro que o milênio, apesar de ser algo profético, não é utópico. Né? Então, quando você fala, por exemplo, de igualdade no milênio, vale salientar que é uma igualdade entre aspas. Né? Eu creio que seja entre aspas, porque, de fato, o milênio já será, a ideia do milênio já será uma ideia de um reino literal implantado na Terra. Então haverá Cristo reinando como o sumo rei, haverá nações, grandes e pequenas, né? A igreja terá um papel no milênio,
Israel terá outro papel no milênio. Os gentios que entraram da grande tribulação pelo Tribunal das Nações terão outro papel no milênio. Então, o milênio será um período de, eu diria, de plena justiça. Todavia, a plena justiça só pode haver, logicamente, onde há desigualdade. Não essa desigualdade que normalmente se propaga nesse viés social. Quando eu falo da América Latina, é claro que eu estou me referindo aqui às teologias sociais, às teologias de libertação, e que pode até nos acusar de dizer, bem, esses pré-tribulacionistas são utópicos, eles estão querendo transformar o milênio num reino comunista, né? Mas não é por aí, né? A gente fala de uma equidade no sentido de justiça plena, aonde reinará na terra nesse sentido. Agora, Cristo não vira aí um revolucionário, por exemplo, né? Não é esse perfil. Um conceito básico, simples, fácil de assimilar, de equidade, que hoje é dado, e é um conceito até antigo, que vem ainda da Grécia, é tratar de forma desigual aqueles que são desiguais. Ou seja, diferentes. Então, ou seja, é atribuir a cada um o devido tratamento. Justo. E isso é igualdade de princípio. Por quê? Porque não há discricionariedade no tratamento. Eu não vou tratar de acordo com a cara. Né? É porque assim, nós não temos o tempo suficiente para tratar semanticamente cada uma dessas palavras, dos conceitos e de tudo mais. Mas todos eles são bastante carregados de significado. Não, mas o pior que tem que ser dito, que todos eles são carregados muito de significados complexos, mas que nós podemos fazer com que seja compreensível assim, até de forma massiva, de que a igualdade é um princípio, é de não tratar de forma discricionária, é ter parâmetro para tratamento, e o tratamento vai ser, sim, diferenciado quando ele pontua igreja, Israel, os redimidos, Cristo, anjo, mas eu agora gostaria de focar só naqueles que ficaram vivos, que passaram por uma experiência terrível de conhecer o anticristo e o seu governo. Então, para esses, o princípio de igualdade vai ser muito bem exposto. E eles vão vivenciar plenitude de justiça e de equidade. E como eles são iguais, na sua maioria vão... Eu digo isso muito mais, não me baseando, por exemplo, em um compromisso político. Aqui não é nem o ambiente, nem o debate. Mas, quando nós dissemos no início que o milênio ele é muito mais, ou adequadamente vislumbrado, quando nós voltamos ao Éden, nós encontramos claramente esta natureza hierárquica e justa de Deus no início. Quando Deus cria todas as coisas e cria o homem, a sua imagem e semelhança, e quando eu digo homem aqui, claro que eu falo no sentido genérico, o homem e a mulher, que são portadores da imagem de Deus, né? Tem o imago Dei, inclusive depois da queda, deturpado, mas não aniquilado. Mas aqui nós estamos falando exatamente antes da queda. Então, você tem a criação de Deus hierárquica, você tem, inclusive a Bíblia diz, no que diz respeito ao homem, que ele deveria cuidar da terra, ele deveria lavrar a terra, ele deveria cuidar do jardim, ele deveria dar nome aos animais, e a mulher deveria se submeter ao seu marido e o homem dominar sobre ela. Não, né? Lavrar a terra ainda não, que isso foi depois do pecado, não é tudo bem. Ah, sim, não, mas cuidar da terra nesse aspecto. É claro que depois do pecado, o trabalho que era feito de forma gloriosa, de forma prazerosa, ela foi feita de forma penosa. Mas até mesmo antes do pecado, onde não havia a entrada do pecado original e a conflagração daquela desconfiguração espiritual, moral, intelectual e natural, você encontra claramente as divisões. O homem sendo cabeça, a mulher sendo submissa ao marido, mesmo, apesar também tendo a imagem de Deus, os animais e assim sucessivamente. Então, acredito que o milênio também terá essa natureza. Então, você terá povos, você terá igreja, você terá Israel, você terá Cristo reinando, você terá cada um exercendo o seu papel. E nessa desigualdade, entre aspas, você tem, né? Você tem a justiça plena de Deus aqui na terra.
né? A justiça plena de Deus. Essa- Maravilhoso. Eu queria só fazer o seguinte, vamos retomar aqui um discurso, seguindo o roteiro da lição, né? Porque, de fato, a gente, eu acho importante até que o professor ele se aprofunde, né, como se dará dia a dia, né, a vivência desses povos e nações, né, porque talvez ele se imagine um momento glorioso a tal ponto de ser confundido com novos céus e nova terra, que ainda não é. Não é. Mas as pessoas vão poder, assim como hoje, viverem, né, trabalharem, né, e aí vão desfrutar de um tempo totalmente distinto desse nosso, né, onde haverá o pleno conhecimento de Deus, certo? Onde vão desfrutar de um ambiente para terem muita saúde, distante das ameaças que nesse momento está vivendo o Brasil, né? Zika, chikungunya, dengue e muitas outras mazelas. Então vai estar livre disso. Então as pessoas vão poder viver bastante tempo. E esse viver, né, essa longevidade, que é o que o homem hoje mais busca na Terra, né, é viver muito, principalmente quem tem muita riqueza, né, quer viver muito. Então o milênio vai propiciar isso, não somente ou apenas a uma camada social ou um grupo étnico, mas isso será favorável a todos. Verdade. Isso é justiça, né? Glória a Deus. Verdade. Isso é justiça. Então será algo dado a todos. Enquanto hoje quem tem riqueza acha que, né, investe muito recurso para viver mais, no milênio não. Todos vão viver na mesma condição, tá certo? E com a possibilidade de viver muito, 100, 200, 300 anos, com pleno conhecimento de Talvez Deus. até os quase 1000 anos. Pode ser, né? Então haverá nascidos, né, no milênio, Sim, tá certo? justamente. E eles precisarão ser educados, ensinados, E né, evangelizados. Debaixo do temor de Deus. Bem, Marcelo, em relação à sua pergunta, que é uma pergunta demasiadamente complexa, né, que exige um exame de várias passagens da Bíblia e uma coerência tanto interna como externa, eu diria de forma objetiva que no milênio, para aquelas pessoas que estarão ali de corpos naturais, que nascerão no milênio, porque isso haverá coabitação daqueles que estarão no milênio com corpos naturais, que vieram da grande tribulação, não como os mártires nem como a igreja, mas que vieram da tribulação, passando pelo tribunal das nações. Estes vão coabitar, e dessas uniões nascerá a semente dessas uniões. Essas pessoas que nascerão durante o milênio, elas necessitarão de serem evangelizadas, para que possam também alcançar a salvação. Não é o simples fato de estar no milênio que garante a salvação daquelas pessoas. E isso me refiro das pessoas que vão nascer no milênio, porque as que adentraram no milênio, seja quando Cristo voltou no final da grande tribulação com a sua igreja, ou seja, a ressurreição dos mártires da grande tribulação, junto com os fiéis do Antigo Testamento, para quem interpreta dessa forma, porque existem duas vertentes aí, e tanto aqueles que passarão pelo tribunal das nações, esses povos vão estar no reino milenial, e daqueles que entrarão com corpos naturais, haverá a procriação, haverá pessoas que vão nascer no milênio. Então, elas deverão ser evangelizadas. Para aquelas que não nasceram no milênio, a salvação ela está garantida para estes. Está garantida, isso daí não é ponto de divergência. Até porque o único texto que fala sobre morte no milênio, se eu não estiver equivocado, é apenas um texto na Bíblia que se encontra em Isaías, né? Se os irmãos puderem também me ajudar na localização do texto, 65, né? É o capítulo 65. É bom ler também todo o capítulo, nós não temos tempos aqui, mas é o único texto que fala sobre morte no milênio, sobre pessoas, o jovem que morrer de 100 anos será jovem, né? Então, assim, é um texto que não
explica todas as nossas dúvidas concernentes a isso. Para concluir aqui o raciocínio, eu poderia dizer o seguinte: eu não tenho base bíblica para dizer que aqueles que estarão no milênio, seja a Igreja Israel ou aqueles que passaram do Tribunal das Nações, vão ter a possibilidade de perder a salvação. Né? Eu não tenho esse fundamento escriturístico, assim como também não tenho de que aqueles que subirem no arrebatamento poderão perder a salvação. Não tenho essa base. Agora, daqueles que nascerem no milênio, precisarão ouvir o Evangelho e se converterem. E a pergunta é: ouvirão de quem o Evangelho? Ouvirão de Israel, sobretudo porque Israel será a nação que cumprirá o propósito original de Deus, que será bênção para as nações. Então Israel, eu diria que ela está no topo da responsabilidade da pregação do Evangelho. Mas isso não faz, por exemplo, da Igreja de Cristo, isenta também da responsabilidade de pregar o Evangelho. Também pontuando que o milênio será um período em que haverá um conhecimento universal de Deus. O conhecimento de Deus encherá a terra. Aí que se cumpre, por exemplo, o texto de Mateus 24:14, quando diz que esse evangelho do reino será pregado. Percebam que a perspectiva é do reino, e nós estamos aqui no reino milenial. Então este evangelho do reino será pregado a todas as nações, a todos os povos. Então a bênção de Deus, do conhecimento universal de Deus, só será possível no milênio. Então lá que se cumprirá essa bênção. E aqueles que ouvirem a palavra terão também a responsabilidade, não é? Que a salvação sempre foi condicional, a responsabilidade de ouvir e serem abençoados por Deus ou rejeitados. Eu tinha a intenção de fazer 2 pontuações, mas uma já foi vencida. Seria esse caso da evangelização. Como nós temos uma ideia hoje do que é evangelização, então acabamos tentando, pelo menos na mente, trazer um grupo atuando massivamente apenas com a propagação. Mas o Leandro já frisou aí que, primeiro, a própria glória de Deus resplandecendo já é um pregador. O próprio Deus, através da criação e da sua atuação no seu governo, ele já faz com que as pessoas tomem conhecimento. Segundo, é o papel sacerdotal da nação de Israel, né? Terceiro, o papel de governo e de sacerdócio da própria igreja. Mas há um elemento assim que não pode deixar de ser lembrado, que é o ensino. Essa evangelização que nós estamos falando é o tornar a palavra de Deus, a verdade, conhecida. Isso vai se dar de pai para filho. Quem tomou conhecimento uma vez vai fazer com que os seus filhos também conheçam. E é mais ou menos o que aquilo o próprio Deus ensinou no Antigo Testamento, no período do povo no deserto, quando tu estiveres com o teu filho ou o teu neto andando pelo caminho, ou em casa, ou na lavoura, onde quer que seja, que tu faças conhecido o nome e que tu faças também com que os eventos sejam conhecidos, para que gere o conhecimento e a fé sobre os descendentes e sobre os pequeninos. Tá aí. Uma outra coisa que o Leandro falou, mas assim, o fato de não haver muitas citações bíblicas sobre perda de salvação, ou eu não vou nem dizer de perda de salvação, mas da falta de confirmação de determinada salvação. O texto em Apocalipse é claro, quando Satanás ele é solto, ele tenta novamente. E Apocalipse diz que, se não me engano, no capítulo 20, ele diz que é um número incontável, porque ele menciona muitos como a areia. Justo. A areia da praia. Então, será que todos esses muitos foram os nascidos durante o milênio? Eu responderia... Provavelmente não. Não, Aqueles que foram, entre aspas, forçados a aceitar o governo de Deus, eles não tinham se convertido plenamente a um anticristo, mas eles também não estavam tão convencidos de que eles deveriam adorar a Jesus como estavam adorando. Então,
eles nunca foram convertidos de verdade e agora têm a oportunidade de expressar isso. Não, olha, eu não diria jamais que aqueles que passaram pelo Tribunal das Nações não foram convertidos de verdade. Porque a salvação para aqueles que passaram do Tribunal das Nações foi também na base da fé. Então, se eles passaram o Tribunal das Nações, logo eles tiveram uma experiência real e redentiva. E entraram no milênio porque tiveram essa experiência redentiva. Nesse ponto eu creio que a gente não diverge. Eu acho que a divergência... Diverge sim, porque até nós já divergimos na lição anterior. Mas, sim, mas eu acho que o ponto mais sério de divergência seria justamente se esses que passaram do Tribunal das Nações e entraram no milênio, a salvação desses estará garantida. E eu reitero que não é claro na Bíblia. O texto que o irmão citou, por exemplo, o único texto que o irmão citou, por exemplo, que ainda é o desdobramento do milênio, ou seja, no fim do milênio, quando Satanás será solto da sua prisão, e vale salientar aqui que não é uma prisão espiritual, né? Como, por exemplo, os amilenistas defendem que Satanás ele foi preso de forma espiritual na cruz de Cristo ou através da igreja. Aqui é uma prisão literal, onde Satanás estará preso. Mas não é que ele esteja preso, ele estará preso durante o milênio. Quando concluir os 1000 anos, e aqui eu uso 1000 anos de forma também literal, e Satanás será solto, o texto de Apocalipse 20, de 7 a 10, não diz, por exemplo, que as nações as quais Satanás tentou enganar foram enganadas. Não diz isso. E não diz que houve perda de salvação daqueles que Satanás tentou enganar. Então, eu acredito que nós não podemos deduzir desse texto aqui que houve perda de salvação ou que aquelas pessoas que estavam no milênio foram enganadas por Satanás e dali foram para o juízo final e de lá para o lago de fogo. Não, simplesmente não diz. Eu posso até ler para ficar claro. Gog e Magog. Gog e Magog. Vamos ler aqui o texto. Apocalipse 20, versículo 7 a 10. Antes de ler, também é importante dizer para os que estão nos acompanhando que isso daqui, de fato, é um debate intramuro, não é algo essencial para a ortodoxia, mas é algo importante para nós entendermos, de fato, como se dará o desenvolvimento dos eventos escatológicos, o que acontecerá com essas pessoas que estarão no reino milenial. Certamente vai acontecer nas salas de aulas, né? Com certeza, pode ser que essa dúvida seja levantada. Então, o texto diz assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Abrindo um parênteses aqui, alguém acredita que a vinda de Cristo se dará depois dos 1000 anos. O texto bíblico aqui ele é categórico, ele corta essa ideia que é amilenista e pós-milenista de que Cristo virá após o milênio. Não é a ideia. Cristo já veio em Apocalipse 19 e 11. Mas continuando. E sairá a enganar as nações. Então, Satanás aqui saiu com o intento de enganar as nações, que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Então, a gente vê aqui que o alvo de Satanás são os santos e a cidade amada, sobretudo Jerusalém. Né? Jerusalém é a cidade, eu acredito que se aplica aqui a esse termo cidade amada. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. Nações. Então, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado num lago de fogo e enxofre, onde está a besta, o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para tudo sempre. Então aqui, eu acredito que não fica claro aqui que há nações que foram enganadas. Fica claro no texto que Satanás tentou enganar as nações. Ora, se houve alguém aqui, só para concluir... Diz que ele enganava as nações, mas não diz que eles foram enganados ao ponto de perder a salvação. Né? Satanás é o nosso tentador, por exemplo. São as ovelhas tratadas anteriormente que têm o direito de adentrar o milênio. Não diz aqui que são as ovelhas. Não diz. Não, daí é uma dedução. O texto diz que Satanás tentou enganar e que o seu intento, mais uma vez, foi desfeito. Assim como lá atrás, o intento do anticristo de destruir Israel foi desfeito, Satanás foi desfeito também. O intento de Sabe por Satanás. que o texto é incongruente? Porque Satanás saiu para enganar e não conseguiu. E mesmo assim tem uma multidão aí incontável de enganados. Não, mas aí eu repito, é uma dedução. O texto diz que ele saiu para enganar as nações. Não diz que essas nações foram enganadas e perderam a salvação. Outra coisa, existe, por exemplo, só um ponto. Existe, por exemplo, uma vertente dentro do pré-milenismo, pré-tribulacionista,
que diz o seguinte: aqueles que nascerão no milênio podem, nada impedem, nós estamos falando aqui não de um período de 100 anos, nós estamos falando de um período de 1000 anos, vão perfazer uma quantidade numerosíssima durante o milênio. Nada impede que, por exemplo, se, o texto não diz, se houve de fato a perda de salvação aqui, para aqueles que vieram do milênio, essa perda de salvação se aplique aos que nasceram no milênio. É uma possibilidade de interpretação, mas não fica claro. O certo é que Satanás, mais uma vez, ele vai perder no seu intento e Cristo vai ser o vitorioso. Aqui eu queria deixar uma palavra aqui de conciliação entre as correntes, que certamente o professor vai se deparar na sala de aula, e é interessante a discussão, o debate, né, argumentado biblicamente, porque se nós tomarmos o milênio como modelo do Éden, né, quando o homem vive dentro das condições plenas de estabelecer e manter a comunhão total com Deus, e quando num determinado momento há uma intervenção maligna, né? Ou seja, é um retrato do Éden, né? É verdade. Então o inimigo vai vir tentar quebrar mais uma vez essa relação do homem com Deus, só que agora o final vai ser outro, né? Então, dentro das características apresentadas, né, que haverá um conhecimento universal de Deus, que haverá paz perfeita na terra, que haverá justiça e a verdade serão plenas, e que a natureza animal ela será mudada, que o reino vegetal será altamente produtivo, haverá saúde e prosperidade para todos, e que o meio ambiente será restaurado ao seu estado original. Então são características que vão estar presentes no milênio, que aí sim você pode explorar, pode comentar, e que, bom, a gente não pode evidentemente afirmar que alguém não vai ceder mais uma vez também, né, a sedução, o poder de sedução do inimigo, mesmo estando vivenciando, né, dentro desse cenário até perfeição, podemos dizer. Claro, né? Inclusive dentro do milênio, é claro que nós estamos tratando aqui do que acontecerá depois do milênio, mas corroborando com a palavra do nobre Marcelo, existe biblicamente respaldo para dizer, por exemplo, que haverá pessoas que no milênio, veja que coisa interessante, e tratamos aqui que o conhecimento de Deus vai se expandir, o reino de Deus vai se propagar sobre todo mundo, haverá uma restauração moral, intelectual, espiritual e natural, haverá um conhecimento pleno de Deus, mas mesmo assim, no milênio, diz a Bíblia que Deus haverá morte, e morte pelo juízo de Deus. Né? Morte pelo juízo de Deus. Então, porque a natureza do humana, homem vai... ela é terrível. Né? A natureza do homem ela é caída. A semente ainda vai estar no coração, né? Porque quem está no milênio é o homem natural. Natural. É o homem comum. E dotado ainda da condição para o pecado, porque ele ainda está... É um homem semelhante a Adão, quer dizer, é um homem que não foi criado para errar, ele pode, né, como já dissemos, né? Então, é com aquela natureza de possibilidade. Né? Marcelo, enfatizamos aqui tanto a questão do pecado, não porque o milênio será um período de muito pecado. Né? Para quem está vendo, pode até entender, será que o milênio vai ser um período com tanto pecado, os irmãos estão falando tanto em pecado? Não. É justamente o contrário. Pela razão de o milênio ser um período de paz, de glória, de santidade, é que os textos que apontam para a possibilidade de juízo de Deus, de maldição e de pecado no milênio, chamam a nossa atenção. Mas isso será, digamos assim, exceção. Porque, no geral, o que vai haver na Terra, de fato, é aquilo que começou, né, a se dar no final da grande tribulação, quando houve a conversão de Israel. Então, ali existe, na verdade, o reino de Deus implantado de forma literal. Bem, nunca foi a intenção dos realizadores dos vídeos de levar polêmica nem dúvida aos ouvintes. Né? De forma alguma. Nós sempre tivemos, mesmo no quadro de divergência, sempre tivemos o interesse de conciliar e de apresentar a verdade bíblica da forma mais simples possível. Não que ela seja simples, mas apresentar da forma mais simples para a compreensão. Mas o certo é que nós temos que destacar que aqueles que entram no milênio, assim como diz o capítulo 20 e o versículo de número 4, são todos aqueles que vieram da grande tribulação
mas não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal na testa, nem na mão. Eles não eram totalmente a favor do anticristo. Verdade. Porque não o adoraram. Mas alguns sim vão se deixar ser seduzidos. Mas e justamente é o quadro do Éden que falamos. Porque continua ainda com a natureza de ingratidão. O milênio vai possibilitar sim a ingratidão do homem. Por quê? Porque ainda é um período de teste. O milênio ainda é um grande período, um longo período de teste para a humanidade. Mesmo usufruindo das benesses de Deus, mesmo vislumbrando a glória de Deus, esses homens vão ser ingratos. Agora, por quê? Deus está demonstrando que com o pecado é assim. Por isso que houve todo aquele desdobramento depois do pecado no Éden. Por isso o homem tinha que ser expulso. Por isso que um cordeiro tinha que morrer. Por isso que o próprio Deus tinha que intervir. Então, com o milênio e esse último teste, Deus vai nos explicar plenamente a razão de ser de toda a história da humanidade. Perfeito. E a razão de ser de toda essa história da revelação, da sua revelação paulatina, progressiva, mas bastante real, constante. No milênio nós vamos entender. O homem em situação, em quadro de pecado, ele é assim. Ele usufrui e depois se amotina para derrubar, para dar o tapa. Porque a intenção de Satanás, eu não sei exatamente quando foi isso. Ou seja, se antes ou depois da criação do homem. Mas a intenção de Satanás foi de subir ao trono. De, no mínimo, se igualar. Se não destronar, no mínimo se igualar. E agora Apocalipse diz que ele não vai só. Como não foi, ele foi com anjos, né? Anjos que caíram, agora ele vai também com um número desconhecido de homens. Eu não vou garantir aqui que também é naquela proporção dos anjos, mas um número desconhecido e grande de homens que vão tentar atacar Deus. Agora atacar Deus no seu quadro de amor e de misericórdia. Então, assim, nós percebemos, inclusive, é mais uma rebelião. E estudando o milênio, nós percebemos a razão de ser do evento seguinte, que é a restauração por fogo de absolutamente tudo. E da prisão eterna de todos aqueles que se rebelam, independente da época que o façam, de todos eles. Por quê? Porque se eles tiverem uma chance, sempre a história do pecado permanecerá. Ou seja, a história do pecado vai ser aquilo que as outras religiões dizem, um ciclo de construção, de manutenção, destruição. E uma restauração constante, ad infinito, mas Deus vai nos demonstrar, e inclusive vai operar, o pecado sendo aniquilado. E os causadores de pecado também sendo aniquilados. Não que eu esteja querendo me antecipar à lição posterior, mas é porque assim, o tema é todo integrado e a gente volta para a lição 1, vai para a 13. Se tivesse uma lição número 20, nós iríamos e assim. É importante fazer essa conexão. Bom, eu espero que os nossos comentaristas tenham assim esgotado, a gente não esgota o tema, mas eu gostaria só de ouvir a palavra de agradecimento final antes de encerrarmos esse momento. Leandro. Muito bem, eu queria pontuar, né, em último lugar, nos agradecimentos finais, algo que não poderia deixar passar. Acho que nessa lição é um dos pontos que agora me veio, que não poderia passar, que é justamente a natureza do homem, né? Nós aprendemos com essa lição sobre o milênio que assim como Adão no Éden tinha a possibilidade de facilmente resistir o pecado e continuar mantendo uma comunhão com Deus, e mesmo assim, ou apesar disso, se levantou contra o seu Criador, ouvindo a voz da serpente, o homem também no milênio tem essa possibilidade.
Nós acreditamos que o milênio é aquilo que mais se aproxima da realidade eterna, o reino de Deus, onde Cristo de fato fará novos céus e nova terra. Eu fico meditando que o milênio, apesar do conhecimento de Deus ser universal, apesar de o pecado ter diminuído de forma drástica e os males naturais praticamente não existirem, mas mesmo assim o milênio, com toda a sua glória, não há de se comparar com o reino de glória que Cristo vai implantar logo após o juízo final, chamado juízo do trono branco. Então isso para nós que somos igreja é algo glorioso, porque sabemos que vamos passar pelo milênio, vamos atuar no milênio, vamos atuar antes do milênio e vamos reinar com Cristo aqui na terra, ao lado de Israel, ao lado das nações e esperando a nossa salvação. Então isso é um momento muito maravilhoso e que nós possamos também fazer a ponte entre aquilo que a Bíblia fala, teoricamente, com a nossa vida prática, aplicando isso para a nossa esperança, sabendo que se um dia subirmos com Cristo pelo arrebatamento, a nossa salvação está garantida e vamos participar de todos os eventos escatológicos. Isso aí nós não temos dúvida alguma. Tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, reino milenial, tudo vamos participar. Isso é um privilégio. Bem, para terminar, eu gostaria de, como tratamos de um período de paz, parece paradoxal, mas eu conclamo todo mundo à guerra. Falamos tanto de paz, mas eu estou conclamando os ouvintes à guerra. A guerra para quê? Para vencer o pecado, o mundo e Satanás, juntamente com Cristo Jesus. Porque a promessa para quem vence, ela é gloriosa. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 6 diz assim: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre ele, tudo bem que pontual está falando ali de dois mortos, mas vamos incluir todos os redimidos, todos os que têm o corpo glorificado, porque já estão em união eterna com Cristo. Sobre esses não tem poder a segunda morte, que aí é aquele juízo severo e eterno para o pecador, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. E esses 1000 anos são só o começo, que nós nem temos ideia do que vem depois de glória, de honra, de poder, de gozo, juntamente com Deus, né? Então, todos conclamados à guerra e vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, queremos mais uma vez agradecer a Deus pela participação dos nossos irmãos que estiveram aqui, investindo aí seus recursos, né, intelectuais para entender a lição e poder oferecer um recurso extra que facilite a compreensão, né, dessa temática, que não é tão fácil, mas também não é muito difícil, né? Cremos, né, na literalidade do milênio, cremos que Deus tem um plano muito especial para a humanidade, e esse plano sempre visa resgatar essa comunhão eterna que se dará logo depois, né? Louvamos a Deus por sua audiência e rogamos que continue orando, comentando, divulgando, participando, né, desse trabalho. Se tem lhe ajudado, não deixe também de deixar a sua participação. É o que pedimos a você. E até a próxima lição, assim permitindo Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém.